diretamente do meu celular, diretamente do caso da tela do meu computador, então tem que fazer umas gambiarra bem louca aqui. Mas Beleza. é, porque a câmera que eu vejo, ela é contrária, ela é invertida quando mostra pra mim. Então tô tendo que filmar um aplicativo da câmera e por aí vai. Mas Caraca. é. Então, ó, só para recapitular, a gente está vendo a parte de movimento uniformemente variado. Para amanhã, vai vencer amanhã a entrega dos exercícios 35, 36 e 37. Esses são exercícios da apostila, né? A gente está sempre utilizando a apostila para facilitar. E aí, só Noah e Daiane me entregaram, tudo bem? Então, quem ainda não entregou, favor entregar as atividades. E para a semana que vem, que vai vencer, que foi a aula que a gente teve na semana passada, só por enquanto Miguel me entregou. Né? Você entregou o exercício de 4 de abril, 4 a 8 de abril, mas não entregou o anterior. Certo? Então me entregue as Eu atividades. acabei de enviar aí, tá? Vê lá direitinho, que eu acho que tem um calendário, né, no Google Classroom mostrando lá É, quando. eu tirei a foto agora e acabei de enviar lá no dia 27. Ah, show, apareceu aqui agora. Show, Miguel Apareceu? enviou. Show. Show de bola. Beleza. Então, mandem as atividades porque a nossa média aí do bimestre ela vai ser baseada na quantidade de atividades que vocês me enviarem, tudo bem? Que a ideia, por enquanto a gente não tem um parecer de uma prova ou algo do tipo, então por enquanto minha avaliação vai continuar sendo assim. Então, que a gente estava fazendo? Tem aí a câmera, nós estávamos vendo a parte de gráficos, né? Chegamos a ver lá na última aula, a gente chegou a ver um pouquinho de que era um gráfico de movimento uniforme, movimento uniformemente variado. Chegamos a ver que o gráfico que a gente vai mais utilizar é um gráfico de velocidade por tempo, que ele é muito mais aceito, muito mais utilizado. Exatamente por quê? Porque a gente viu lá que se a gente utiliza e calcula, por exemplo, a área do gráfico, a gente consegue identificar a distância. Já se a gente faz é, a razão, ou seja, um lado dividido pelo outro, a gente encontra aí a aceleração do gráfico. Então, vamos lá, vou fazer com vocês pelo menos alguma dessas questões. A gente tem ali ó, na apostila dos exercícios, deixa eu selecionar. Ó, eu tinha pedido o 39, que é exatamente aquela continuação do exercício que a gente tinha feito, o 40, 43 e 44. Vamos fazer, por exemplo, mais um. Eu vou fazer com vocês. Vou fazer o 43, que eu acho que fica mais de boa. Então, na questão 43, eu vou ter o seguinte aqui. Né, acho que dá, deixa eu ver aqui. No Google Meet dá para enxergar, beleza. Então ele fala ali, ó. Enunciado descrito a seguir está associado às questões 43 e 44. Uma criança encontra-se na laje de uma casa para pegar uma bola de futebol. Ela imprime uma velocidade v de direção horizontal, exatamente no momento em que o Sol atinge o ponto mais alto no zenite, Sol a pino. Durante o movimento da bola, há uma projeção na sua sombra. Então ele pede ali, ó, 43. Então, ele fala o seguinte: o gráfico da velocidade versus tempo, que descreve corretamente o movimento é. Então ele está pedindo ali, ó, tem um gráfico que é a velocidade da sombra vezes o tempo da sombra. Então, que diz esse exercício aqui? A partir de agora, a gente vai começar a estudar uma combinação dos movimentos. Ou seja, que seria uma combinação dos movimentos? Nós vimos que quando o corpo se move no eixo Y, ele tende a gerar o que? Um movimento uniformemente variado. E quando ele se move no X,
por ele não ter a gravidade, ele vai gerar um movimento uniforme. Então, por exemplo, olhando ali o gráfico, o que a gente consegue obter? A sombra, ela vai mostrar apenas o movimento uniforme, ou seja, a vista de cima. Então vai parecer que a bola está seguindo em linha reta. Então, por incrível que pareça, o gráfico que a gente vai ter dessa questão é exatamente da letra D. Ou seja, a velocidade da sombra ela é constante. Exatamente por causa desse efeito, porque a sombra ela vai se movimentar de modo uniforme. Pegaram mais ou menos a ideia? Entendi. Então, a gente vai começar a ver um tipo de movimento, que a gente começa a ver agora os tipos de lançamento, e um lançamento que a gente vai ver em particular é o lançamento vertical. Então, só ver ali a câmera. O que a gente vai começar a ver agora é o que a gente chama de lançamento vertical. Lançamento, desculpa, horizontal. A gente chegou a ver lançamento vertical, nem lembro mais. De lançar para cima, gravidade, para cima positivo, negativo. Acho que não, cara. Não, né? Tá, então vamos ver essa É, parte, que eu acho que fica mais fácil. Então, ó, vamos para o primeiro show. caso, que é o lançamento vertical. Só acompanhar aí pela videoaula. Então, o que é um lançamento vertical? O lançamento vertical é o lançamento onde a pessoa vai pegar um objeto e vai lançar esse cara para cima. Então ele vai subir até o ponto mais alto e depois ele vai descer. Aqui, na verdade, eu estou mostrando, né, como se ele lançasse com um ângulo de 90 graus, ou seja, ele lança totalmente para cima, só para mostrar a ida e a vinda da bolinha. Então, quais são os dados que nós vamos ter? Para poder calcular qualquer coisa que eu tenho aqui, primeiro eu vou ter o dado da velocidade inicial, eu vou ter um dado muito importante que quando eu lanço um objeto, ele vai ter uma velocidade associada a ele aqui. Só que acontece, qualquer objeto que esteja em movimento, né, ele vai ter sempre a ação da gravidade. Ou seja, quando esse objeto ele se move para cima, eu vou ter uma aceleração gravitacional que sempre vai puxar ele para baixo. Então, o que isso significa? Como esse cara aqui é uma aceleração gravitacional, a tendência é que, quando eu jogo meu objeto para cima, pelo fato da velocidade estar numa direção e a gravidade estar em outra, eles vão estar em sentidos opostos. Então isso vai fazer o quê? Com que minha velocidade ela diminua. Então, por exemplo, quando a gente joga um objeto para cima, ele começa muito rápido. A tendência é o quê? Que esse objeto ele vai subindo, 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 até que chega um momento que ele vai parar totalmente aqui, ó. Ou seja, que a velocidade máxima dele, né, na altura máxima, vai ser zero. Ou seja, ele vai com uma velocidade inicial, começa a subir, vai chegar lá em cima, ele para, nisso que ele para, ele começa a descer. Essa é a ideia de movimento de lançamento vertical. E aí, quais são as grandes sacadas? Que quando eu tenho uma altura máxima, deixa eu botar aqui, um Hmax, ou seja, quando eu tenho uma altura máxima, significa o quê? É exatamente a posição aonde essa velocidade
vai ser zero. Por quê? Se ela não for zero, o corpo ou ele está continuando subindo, né? Se a velocidade é positiva, então ele continua subindo, então não chegou no máximo, ou se a velocidade é negativa, significa que o corpo já está descendo, então ele já passou da altura máxima. Então, a forma com que a gente vai resolver os exercícios é a mesma forma com que a gente resolvia os exercícios de movimento uniformemente variado. Isso por quê? Pelo simples fato de que a gente tem uma alteração na gravidade, tem uma alteração na velocidade devido à gravidade, e a forma com que a gente vai resolver é exatamente nesse sentido. Por exemplo, vamos a um exercício bem simplesinho. O interessante é que o próprio fato do lançamento vertical ele já fornece para a gente alguns dos fatores, ou seja, alguma das variáveis para a gente resolver o exercício. Então, vamos dizer aqui, vamos dizer que eu tenha uma bolinha e eu quero jogar essa bolinha o mais alto possível. Então, digamos que eu jogue ela, sei lá, 20 metros por segundo. Eu quero saber qual a altura máxima e qual o tempo que ela vai demorar para chegar lá no ponto mais alto, né? Questãozinha bem simples. Então, deixa eu ver, botar anunciado aqui, ó. Qual a altura tal? Qual a altura máxima que a bolinha lançada para cima a 20 metros por segundo alcança e qual o tempo que ela vai demorar para poder fazer isso. Então, até então, repara que é um exercício simples. Eu vou pegar uma bolinha, eu vou lançar com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo e eu quero saber qual vai ser essa altura máxima. Então a bolinha ela vai subir, ela vai chegar lá em cima e ela vai descer, certo? Então, repara que o restante dos outros dados, embora ele tenha dado um único dado, a gente consegue resolver a questão. Por quê? Quais são os outros dados? Os outros dados é o seguinte, quando eu jogo meu objeto para cima, a única aceleração que ele vai estar sujeita é a aceleração da gravidade. Então, meu A ele vai ser exatamente quem? Meu G, que significa que é a gravidade. Ou seja, a gravidade é literalmente a força, né, com que vai manter os corpos unidos, que mantém a gente preso na Terra. E esse cara vale 9,8 ou aproximadamente, que é o que a gente utiliza, 10 metros por segundo ao quadrado. Então isso aqui é uma constante. Sempre quando você falar que ele joga o objeto para cima, ele vai sempre se comparado a 10 metros por segundo, ou seja, a aceleração dele é 10 metros por segundo. O outro ponto que eu tenho é o quê? Quando eu tenho a altura máxima, eu vou ter simplesmente que a velocidade final ela vale zero, que foi exatamente o que a gente discutiu ali na aula, certo? Então, vamos resolver agora as questões. Alguma dúvida até então? Dúvida, gente? Esse 9,8 é igual a aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Isso Ele aí. é. A gente usa sempre ele, né? Sim, Para esse tipo a de gente vai questão. usar sempre ele. Beleza. Basicamente, a gente sempre vai utilizar ele porque é mais usual, né? Como a gente está lidando Entendi. com
ensino médio e tudo mais, não há uma necessidade de ter uma precisão tão grande. Então não tem Sim, sim. necessidade de você calcular com 9,8. Você não está lançando um foguete, por exemplo, né? Você está só Aham. fazendo um exercício simples, né? Então o objetivo é que vocês compreendam o conceito. Então, Tá agora bom. que a gente tem todos os dados, podemos calcular aí qual vai ser a resposta. Então, como que a gente viu? Primeiro, eu tenho que identificar o tipo de movimento que eu vou ter. Então, de cara ali, eu já consigo observar o quê? Que eu vou ter uma mudança nessa velocidade. Afinal, essa velocidade que era 20, ela vai passar a ser zero. Então, mudou a minha velocidade. Logo, esse cara é um movimento uniformemente variado. Agora que eu identifiquei, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que escrever quais são as fórmulas para poder identificar qual é a melhor forma para poder resolver a questão. Então vamos lá. No movimento uniformemente variado, eu tenho três equações. As equações são S igual a S0, V0t, AT ao quadrado sobre 2. V igual a V0 mais AT e V ao quadrado, V0 ao quadrado, 2A delta x. Então vamos lá. Como que a gente aprendeu a identificar a equação que se utiliza? Só verificando os dados que eu tenho e os dados que eu quero. Então vamos lá. Quais são os dados que eu tenho? Eu tenho minha velocidade inicial, final e a gravidade. Então eu tenho esse cara e esses aqui, ó. E eu só, né? Quem eu quero? Eu quero a altura e o tempo. Então a altura ela vai estar aqui e o tempo ele vai estar aqui. Então de cara o que eu já consigo observar? Que a primeira equação eu não posso utilizar, porque ela tem distância e tem tempo. Então eu vou ter que utilizar a segunda equação para achar o tempo e vou ter que utilizar a terceira equação para achar a distância. Ou eu uso, por exemplo, a segunda para achar o tempo e depois utilizo a primeira para achar a distância. Vai dando mesmo. Então, vamos calcular, vamos por ordem crescente aqui. Vamos calcular primeiro qual o tempo que ele demora para poder chegar lá no ponto mais alto. Então vamos lá. V é igual a V0 mais AT. Minha velocidade final é 0. Minha velocidade inicial é 20. Aqui tem um detalhe muito importante, ó, que eu não vou falar, mas vamos resolver normalmente. Minha aceleração é 10 e meu tempo é t. Quando eu passo para o outro lado, vai ficar negativo. Então, vou passar o 20 para lá, vai ficar então 10t é igual a menos 20, t é igual a menos 20 sobre 10, ou seja, t igual a menos 2. Então vamos lá. Existe velocidade negativa, existe aceleração negativa, distância negativa. Entretanto, o único cara que não existe negativo é o tempo, né? Não tem como a gente voltar no tempo. Então não existe tempo negativo. Então aonde a gente errou ali para esse cara dar negativo? Então o fato da gente ter errado foi exatamente onde? Na aceleração. Ou seja, quando esse cara está subindo, a velocidade ela está aumentando ou diminuindo? A velocidade está diminuindo. Então, como a velocidade diminui, ela diminui, a gente tem que a aceleração, na verdade, ela é menos a gravidade, ou seja, ela é negativa. Né? Qual é a função da aceleração? Ela mostra a variação da velocidade. Se a velocidade está aumentando, então a aceleração é positiva.
Se a velocidade está diminuindo, então a aceleração é negativa. Então, como a velocidade está diminuindo, a aceleração é negativa. Então, na verdade, eu vou ter um sinal de menos aqui. Ó. Então, esse cara aqui vai ficar positivo. Então, aqui eu vou ter um tempo de 2 segundos. Tudo bem? Tranquilo? Então, repara, calculei o tempo que ele demora para chegar no ponto mais alto. Agora, o que eu vou ter? Eu vou exatamente calcular agora qual é a distância para ele chegar no ponto mais alto. Então, vamos lá. Para calcular a distância, ou eu utilizo a primeira equação, por quê? Porque agora eu já sei qual é o meu tempo. Ou eu utilizo a terceira equação. Então, vamos lá. Utilizando a terceira equação, eu vou ter ali b ao quadrado vezes zero ao quadrado mais 2 vezes menos 10, né? Porque a gente já descobriu que esse cara é negativo. Velocidade final ao quadrado vai dar 0. Velocidade inicial vai dar 20. 2 vezes menos 10 vai dar menos 20. ΔS. Então, ΔS, passei para o outro lado. 20 ΔS é igual a 20 ao quadrado. Então, ΔS é igual a 20 ao quadrado, dividido por 2, dividido por 20. 20 ao quadrado dividido por 20, isso aqui vai dar 20. Então, no meu exercício, o que eu tenho? Eu tenho que o tempo que ele demora para chegar lá em cima é de 2 segundos. Eu tenho que a altura com que ele vai conseguir alcançar é de 20 metros. Tudo bem? Só que aí eu tenho alguns detalhes bem interessantes. Quando eu estou fazendo e lançando esse objeto para cima, a configuração ela é igual a quando esse objeto cai. Porque pensa comigo, quando esse objeto vai cair, ele vai ter uma velocidade inicial 0 e a velocidade final é 20. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? A mesma configuração que faz com que o objeto suba é a mesma configuração que vai fazer com que o objeto caia. Ou seja, se ele leva 2 segundos para subir, quanto tempo ele vai ficar no ar? Ou seja, quanto tempo ele vai demorar para subir e para descer? 4 segundos. Então, o tempo de subida mais descida é exatamente igual, ou seja, 2 para subir, 2 para descer, então ele fica 4 segundos. Então é interessante o quê? Ficar atento a esses detalhes, porque às vezes o enunciado fala, eu lanço o objeto e ele fica, sei lá, 5 segundos no ar. Qual foi a velocidade inicial e qual foi a altura máxima, por exemplo? Então tem que ficar esperto que, por exemplo, nos 5 segundos no ar, na verdade a gente não vai fazer conta com os 5. A gente vai fazer conta com 2,5. Ou seja, ele levou 2,5 para subir e ele levou 2,5 para descer. Né? Então tem que ficar atento a esse detalhe. Alguma dúvida sobre a resolução dos exercícios? Dúvida, gente? Até que não. Show. Entendi. E o restante? Noah, Pietra, Manuela, Laura, Daiane. Alguma dúvida? Conseguiram entender? Então repara que a resolução ela é igual ao movimento uniformemente variado. Só que a única diferença é o quê? Aqui a gente já tem alguns valores. Né? A gente já tem, por exemplo, a velocidade máxima do ponto máximo, né? A gente já tem a aceleração, que é a gravidade, ou seja, já tem alguns detalhezinhos. Então, meio que, de certa forma, já facilita. A única diferença é o quê? Ficar atento ao sinal. Mas repare, eu errei ali o sinal da aceleração e achei um tempo
que ele é negativo. Ou seja, tempo negativo não existe. Né? Mas aí é simples. Só lembrar aí que trocou o sinalzinho. Então eu vou fazer mais uma questão com vocês. Que, se eu me engano, eu acho que não tem nenhum exercício da apostila referente a esse lançamento. Mas aí não tem problema não. Eu vou passar uma outra apostila para vocês, que aí a gente se baseia por ela. Que acho que fica até melhor. Mas vamos lá. Mais uma questãozinha só para a gente poder fechar. Então imagina agora que eu tenho exatamente aquilo que eu falei. Um objeto ele fica no ar, sei lá, 8 segundos. Né? Então, pronto. Então é um exercício bem tranquilinho. Você vai pegar um objeto, então uma bolinha de papel, e você vai jogar ela para o alto. Aí você vai cronometrar quanto tempo essa bolinha ela vai ficar lá no alto. Então pegou ela e jogou. Então, você verificou que essa bolinha ficou 8 segundos no ar. Ou seja, você conta ali o tempo que leva para ela sair da sua mão e voltar para a sua mão. Então ela ficou 8 segundos no ar. Então você quer saber qual foi a altura máxima que ela atingiu, qual foi a velocidade inicial que você precisou aplicar para ela poder chegar a esse tempo, né? Qual foi também a velocidade que ele teve no tempo de 3 segundos. Uma questão tranquila, certo? Então, vamos pensar aqui com o que eu tinha falado. Então, quando eu falo que eu lanço o objeto e ele fica 8 segundos no ar, eu tenho que levar em consideração que esse objeto ele vai subir e esse objeto ele vai descer. Então, na verdade, eu estou levando em consideração que, se é 8 segundos para subir, vai ficar no ar, são 4 segundos para descer e 4 segundos para subir. Então, na verdade, a conta com que eu vou fazer não é referente a 8, e sim com 4, certo? Então, eu já sei que o tempo é 4. Qual é o outro ponto que eu sei? Que na altura máxima a velocidade vale quanto? Velocidade vale 0. E qual o outro ponto que eu sei também? Que a minha aceleração ela é a gravidade, e isso vale 10. Tranquilo, gente? Então, agora que eu já identifiquei, eu tenho lá as minhas equações, já sei que ela é o movimento uniformemente variado, então escrevendo aqui, V igual a V0 mais AT,
Então, quem eu tenho? Nesse caso agora eu tenho tempo, eu tenho minha aceleração e eu tenho só minha velocidade final, certo? Então repare, eu consigo achar exatamente, utilizar a primeira equação? Não consigo, porque eu não tenho distância e não tenho velocidade inicial. A mesma coisa acontece aqui, ó, na última, ó, não tenho distância e velocidade inicial. Quem eu tenho que recorrer? A equação do meio. Então, primeiro eu tenho que achar a velocidade inicial para depois eu achar a distância, certo? Então, vamos lá. Eu vou ter ali v igual a v0 mais at. Eu estou lançando o objeto para cima, então a aceleração é positiva ou negativa? Negativa, né? Ou seja, aqui entra um sinal de menos. Então, vamos substituir. Minha velocidade final é 0, inicial eu não sei, menos 10, vezes o tempo que ele demora para subir, 4. Então, minha velocidade inicial, 40 metros por segundo. Beleza, achei minha velocidade inicial. Agora eu posso calcular, por exemplo, minha distância pela primeira equação ou pela terceira. Então vamos lá. Então já achei aqui, ó, que minha velocidade inicial é igual a 40. Então vamos calcular a outra equação. Então, vamos para o segundo passo. V ao quadrado, V0 ao quadrado, 2A delta S. Velocidade final é 0. Inicial é 40. Mais 2 vezes menos 10 vezes essa distância. Então eu vou ter ali 2 vezes menos 10 vai dar menos 20. Passo para o outro lado, então eu vou ter 20 delta S é igual a 40 ao quadrado. Então delta S é igual a 40 vezes 40, né? Afinal 40 ao quadrado é 40 vezes 40. Essa sacada. Então, ó, 40 dividido por 20, 2. 40 vezes 2, 80 metros. Então, eu já descobri que a altura máxima é igual a 80 metros. Pegaram a ideia? Então, achei uma das respostas, que é a velocidade inicial, e achei também a altura máxima. Agora, falta o quê? Calcular qual vai ser essa velocidade no tempo de 3 segundos. Pequeno detalhe que eu tenho que ter referente a esse cara aqui, ó. Quando eu vou analisar exatamente a velocidade no tempo, eu tenho que verificar se ele está subindo ou se ele está descendo. Tudo bem? Ou seja, como 3 segundos é menor do que 4, significa que ele ainda está subindo. Então, 3 segundos ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Então, eu vou substituir o 3 normalmente. Tudo bem? Então, vai ficar o quê? Para achar a velocidade, vou utilizar a mesma equação. Então, V igual a V0 mais AT. Minha velocidade final eu quero descobrir, porque agora ela não é 0, né? Velocidade inicial 40, menos 10 porque é a gravidade, e 3 é o tempo que eu quero descobrir aqui. Então, 40 menos 30, 10 metros por segundo. Então, significa que no tempo 3 segundos, ele vai ter exatamente essa velocidade, que é de 10 metros por segundo. Dúvida, gente? Se ele falasse, por exemplo, eu quero em relação a 5 segundos, aí eu vou ter que considerar o contrário. Eu vou ter que considerar que esse ponto aqui, ó, é minha velocidade inicial, que é 0, e aí eu vou ter que fazer de cima para baixo. Então, se ele está falando em 5 segundos, né, vou fazer com vocês aqui, ó, só para a gente terminar essa questão. Se eu quero saber para 5 segundos, o que eu tenho que levar em consideração? Eu tenho que levar em consideração o quê?
ele levou 4 segundos para subir e ele vai levar 4 segundos para descer. Então 5 segundos ele vai estar onde? Ele vai estar aqui em cima. Aqui que vai estar os 5 segundos. Então, desse ponto mais alto até esse, a diferença é de 1 segundo. Então, na verdade, o tempo que eu vou utilizar é de 1 segundo. Por quê? Porque agora eu vou considerar que ele está caindo. Então, esse cara aqui virou minha velocidade inicial, que é 0. Minha aceleração agora é a gravidade, porque ela é positiva. Por que positiva? Porque agora eu estou aumentando minha velocidade. E aí, eu calculo da mesma forma. V é igual a V0 mais AT. Então, minha velocidade é igual a velocidade inicial 0. Depois de 1 segundo caindo, eu vou ter 10 metros por segundo. Pegaram mais ou menos a ideia? Ou seja, eu considero como se estivesse caindo. Então, passou-se 1 segundo que ele está caindo. Então, eu vou ter ali exatamente esse tempo. Dúvidas? Não consegui entender. Tranquilo, gente? Então, atividade de casa. Eu vou passar aqui no PDF, tudo bem? Vou botar uns 2, 3 exercícios aqui antes da gente... Show no... Então vou passar aqui no PDF antes de eu passar lá a apostila. Aí vocês resolvem. Vou botar 2 questãozinhas simples, só para vocês resolverem. Aí eu já mando lá o PDF, mando o vídeo aula, mando tudo gravadinho, tudo bonitinho. Alguma pergunta? Algum questionamento? Algo, gente? Não? Nada não. Show. Então, terminamos por aqui. Então, não esqueçam, quem não entregou a atividade de amanhã, favor entregar. Lembre-se que vale nota. Tá? Exercícios 35, 36 e 37. Provavelmente nas aulas eu sempre costumo fazer um exercício. Eu passo 3 exercícios e faço um na próxima aula. Então, provavelmente na aula do dia 4 a 8 de abril, eu cheguei a fazer um desses 3 exercícios. Tá? Então, assistam às videoaulas para poder tirar qualquer possível dúvida. Certo, gente? Então, até a próxima aula.